Ainda dentro de estrutura de repetição, agora a gente vai ver o for. O for é dividido em for clássico e o elaborado. Neste vídeo a gente vai ver o for clássico. O for tem como vantagem ter uma variável de controle, né? Tipo no while ali, a gente precisa declarar uma variável antes. Aqui não, a gente declara dentro dele mesmo, dentro do próprio for. Igual aqui, ó, eu estou declarando o inteiro, né? I, que vai receber 0. Enquanto i for menor que 10, i mais. E aqui a gente vai imprimir na tela, né? System.out.println, vou deixar só print dessa vez, e mais a gente coloca um espaço aqui. Beleza? Aqui, ó, tá sendo feito todo o controle, né? Aqui a gente faz a declaração. O for ele precisa desses dois pontos e vírgula aqui, né? E nessa primeira parte aqui é onde a gente faz a declaração. Aqui é onde tem um controle, né? Enquanto for verdadeiro, ele executa. No caso aqui, o i ele começa com 0. O i sendo menor que 10, ele vai executando. Então aqui, enquanto for verdadeiro, ele executa, né? Que vai ser sempre um booleano. E aqui é onde faz normalmente o incremento do que a gente vai usar, né? Então ele vai imprimir aqui de 0 até 9. Vamos compilar. Javac declaração for. Beleza, compilou Java declaração for. Beleza, aqui ó, executou 100%. Deixa eu limpar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui um system.out.println. Aqui só para saltar uma linha, né? Que ele escreve aqui e quando for executar ele vai para a próxima linha. Aqui essas chaves, se você for executar somente um comando, né? Igual no caso aqui, ó, vai ser só um print. Então não precisa das chaves. Aqui, ó, salvar. Javac. Beleza, vamos executar Java, ó, de 0 a 9, tudo certinho. A gente tem que tomar cuidado, porque essa variável, ela criada aqui dentro, né, do for, ela é local. Então, ela vai valer assim só enquanto estiver dentro do for. Se a gente for, por acaso, usar ela fora, vou copiar esse system, esse print aqui, né? Eu vou colocar o i aqui. No caso, ele vai dar erro de compilação, porque ele não vai encontrar, né? Porque ela é local, né? Saiu do local, ele perde a referência. Beleza? Aqui a gente pode colocar as chaves também, né? Principalmente se a gente for colocar mais de um comando. Beleza? Coloquei as chaves. Aqui normalmente a gente vê um incremento, né? Mas a gente pode fazer um decremento também. A gente poderia fazer assim, ó, de 10, enquanto i for maior que 0, tirar esse daqui, e menos. Aqui a gente vai fazer um decremento, né? Então salvei, vamos compilar, que Javac, beleza, compilou certinho, vamos executar, ó, de 10 até 1, funcionou 100%. Voltar aqui, i menor que 10 e mais. A declaração dessa variável aqui, né, o i, ela não precisa ser aqui dentro do for, ela pode ser fora. Aqui, ó, a gente pode declarar ela aqui. Ó, a gente pode declarar ela aqui, desse jeito ela já funciona. Salvei, vamos compilar, deixa eu limpar aqui a tela. Vamos compilar. Beleza, tá, faltou um ponto e vírgula aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui. Beleza, vamos compilar. Vamos executar, aqui ó, funcionou 100%. A gente pode declarar ela aqui em cima, inicializar ela aqui, ó. Declarei lá, né? Então aqui a gente coloca e recebe 0. Beleza, salvei, vamos compilar. Beleza, vamos executar, ó, executou 100%. E aqui a gente pode declarar mais de uma variável, né? Deixa eu voltar aqui o int para cá. Int i. Se a gente for declarar mais de uma variável aqui, a gente coloca uma vírgula. E aqui eu vou colocar j vai receber 0. E aqui ó, dá para a gente colocar o j, vou colocar aqui o j começando com 10. E aqui ele vai colocar j menos. Aqui é onde a gente faz a atualização da variável, né? E aqui ó, a gente pode separar essas variáveis com vírgula também, né? Da mesma forma aqui do começo.
Beleza? Salvei. Vamos colocar uma coisa diferente aqui. Print ln. Vamos colocar aqui, ó. I mais J. E aqui a gente coloca o mais. A gente coloca I mais espaço mais J. Beleza. Salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza. Vamos executar. Java. Aqui, ó, ele começou, o i começa com 0, né? O j com 10, ele vai invertendo até o i ficar 9 e o j ficar 1. Beleza, funcionou certinho. A gente tem que ficar atento aqui nessa declaração, né? Porque não existe esse negócio de tipos diferentes. Long vai receber j, por exemplo, isso aqui não existe. Ele nem deixa executar. Porque aqui é só um tipo só, né? A gente declarou um tipo aqui e vai até o final. E se a variável tivesse declarada aqui, né? Se a gente colocar ela lá de fora também, vai dar problema. Colocar int i aqui. Como está int i aqui, a gente declarou ela 2 vezes, né? Se a gente tentar compilar, aqui, ó, ela vai, ó, já foi definida essa variável. Então a gente não pode fazer isso daqui. E como a gente viu, né? A gente pode declarar aqui fora int i recebe 0. Beleza. Aqui, ó, no caso a gente declarou lá fora que não precisa ter nada. Aqui é um complemento, né? Então, beleza, aqui é um booleano, deixa eu deixar aqui ó, por enquanto, i menor que 10, e aqui a gente não vai colocar nada. Eu vou colocar o seguinte, eu vou tirar esse j aqui, deixa eu deixar assim, né? Aqui o i, e a gente tira esse j. Beleza? E aqui a gente coloca o i mais mais. Ó, o incremento, em vez de ser aqui em cima, ele está sendo aqui embaixo. Essa parte aqui ficou vazia, né? Eu declarei aqui em cima e o incremento aqui também está vazio, né? A gente colocou aqui embaixo. Então, beleza, salvei. Vamos compilar. Javac e vamos executar Java. Ó, executou certinho. Essa parte assim é bom prestar atenção, né? Porque é uma coisa um pouco diferente. Beleza. Aqui ó, é i menor que 10. Vou tirar isso aqui também. Se eu deixar desse jeito aqui, ele vai dar um loop infinito. Ele não vai parar. É possível escrever desse jeito. Não pode vazio. Se for vazio aqui, ele vai dar erro de compilação, né? Deixa eu limpar aqui a tela. Clear. Javac. Beleza, aqui ó, já dá erro de compilação. Mas se eu colocar isso aqui, ó, os 2 pontos e vírgula, então ele vai dar um loop infinito. Vamos colocar aqui para executar. System, faltou alguma coisa aqui. Entendi. É porque a gente tem esse print ln aqui, e aqui em cima, como vai dar um loop infinito, o Java já sabe que vai dar um loop infinito e nunca vai executar aqui embaixo, né? Então aqui eu vou tirar esse print ln aqui de baixo, vou compilar, aí já compilou certinho. Vamos aqui, ó, já deu o loop infinito, né? Vou dar o Ctrl C, né? Eu estou no Linux, com Ctrl C a gente pode parar a execução. Beleza, limpei a tela e aqui a gente viu como dar um loop infinito, né? Beleza, vamos voltar aqui. Int já está inicializado, vou colocar aqui menor que 10 e mais. Outra coisa aqui é o seguinte, se a gente atualizar esse valor aqui, ó, e vai receber 0, vai ser outro loop infinito, né? Porque aqui ó, ele vai inicializar com 0, aqui ele dá um mais, mas aqui ele joga para 0 de novo. Isso aqui em algumas linguagens não é possível a gente atualizar esse contador aqui do for. Mas aqui no Java é possível sim. Então se você atualizar aqui, ó, ele vai sempre jogar para 0 e a gente vai ter outro loop infinito. Vamos compilar aqui, Javac, beleza, compilou, vamos executar. Aqui ó, ele está imprimindo 1 aqui o resto da vida. Porque ele não está atualizando, né? Aqui ele dá um mais aqui, mas aqui ele zera de novo. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso. Se a gente atualizar esse contador aqui do for, ele vai estar atualizado. Aí, nessa brincadeira aí, a gente pode acabar dando um loop infinito. Beleza? Tirar isso daqui, né? E agora é o seguinte. Aqui a gente fez uma declaração no início. Aqui, deixa eu até voltar para cá. Aqui a gente viu que tem um int, né? Mas aqui esse for, essa declaração aqui, ela pode ser de vários tipos. Os tipos primitivos, todos eles a gente pode utilizar aqui.
o long, o float, o double e também as classes wrapper, né, que são as classes que são equivalentes aí aos tipos primitivos, né? Igual aqui a gente poderia colocar um integer aqui e ele vai funcionar tranquilo. Aqui coloquei, vamos compilar, deixa eu limpar aqui a tela, javac, javac, beleza. Compilou, vamos executar. Aqui, ó, executou 100%. A gente pode jogar aqui também um double. Aí a gente vai compilar. Beleza, ele deu o problema tipo incompatível. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, .0, que aí vai dar certinho, né? Beleza, Java aqui, ó, compilou. Vamos executar. Aqui, ó, executou 100%. E aqui a gente pode colocar até objeto, né, nessa declaração. Eu vou até colocar aqui system.out.println, até para dividir aqui um pouco. Beleza? Vamos criar aqui um for. Ó, string. Estou colocando um for com string para vocês assim ver que dá para colocar coisa para caramba. Então aqui eu vou colocar string, string texto vai receber Java é muito legal. Beleza. Aqui é a primeira parte, né, da declaração e agora a gente vai fazer a verificação. Enquanto texto is empty. Aqui ele está falando o seguinte, que enquanto ele não for vazio, a gente pega aqui o texto, substring, aqui a gente coloca 1, que ele vai tipo como se fosse mordendo um pedaço, né, do for, beleza. E aqui eu abri as chaves ali, fechei as chaves. Deixa eu colocar um pouco menor aqui para ver se não deu certo não. Mas beleza, aqui tudo é uma linha só, né? Até o final aqui. Beleza, e aqui a gente vai system.out.println e aqui a gente imprime o texto na tela. Beleza, salvei. Vamos compilar, javac. Beleza, compilou certinho. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos executar. Ó, o Java é muito legal, ele não cortou. Porque é o seguinte, aqui o substring, a gente tem que jogar dentro do texto de novo. O texto vai receber substring 1, que aí a gente vai quebrando ele, né? Picotando, tirando um pedacinho do texto. Vocês já vão ver aí como vai funcionar. Deixa eu limpar aqui a tela. Javac, beleza, vamos executar. Aqui, ó, Java é muito legal, ele vai tirando, né, uma letra de cada vez até acabar todas as letras. Aí quando ele está aqui como vazio, exempt, quando ele fica vazio, né, aí no caso aqui ele vai trazer um false para a gente, né, porque aqui ele está negando o vazio, aí ele para de executar, que aí ele executou tudo. Isso aí é para você ver que dá para colocar muita coisa nessa declaração aqui do for, né? Ver alguma coisa diferente ali, você já poder aceitar mais ou menos que é possível. E com isso a gente está especialista no for básico, né, do Java. Até o próximo vídeo. Valeu!